Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Game of Thrones, o Orgulhoso. Capítulo 121. Estávamos ganhando, mas eu ainda não podia permitir que meus homens entrassem na cidade. Algo estava errado. Cersei e Joffrey não estavam à vista, e isso era bastante alarmante no grande esquema das coisas. Aquela mulher era um coringa, imprevisível. E se ela não estivesse em lugar nenhum? Isso significava que ela tinha um plano. Um plano que poderia me ferrar de alguma forma. Encontre Cersei, ordenei aos meus corvos. Caon It. Meus corvos grasnaram voando para a cidade para encontrar a Rainha Louca. Eu tinha um mau pressentimento sobre tudo isso. Com o desaparecimento de Cersei, era quase inevitável que algo iria dar errado para mim. E eu não gostava dessa perspectiva, então, por enquanto, eu manteria meu exército fora das fronteiras, esperando para Cersei aparecer. Afinal, eu não poderia me dar ao luxo de perder soldados. Essa mulher é tão importante? Neltarion perguntou. De certa forma, não é tanto que ela seja importante, mas sim que ela é imprevisível, e na guerra você não pode permitir que coringas circulem livremente. Eu suspirei. Entendo. Que situação problemática então, Neltarion sibilou, voltando a queimar o exército abaixo de nós. De fato é, ponto de vista de Cersei Lannister, que a montanha estava destruindo os soldados do jardim de cima como se eles não fossem nada, formigas. Um por um. Eles estavam caindo devido à sua enorme e incomparável força. Cada golpe de sua longa espada massivamente anormal resultou em outro corpo no chão, aumentando sua incontável contagem de vítimas, e não pude deixar de sorrir com essa visão. Afinal, domesticar esse cachorro louco para me obedecer foi provavelmente a melhor escolha que já tomei. Acabe com eles rapidamente, você terá tempo para torturar mais tarde. Sorri, imaginando Ronard sob o sopé da montanha. Chato, resmungou The Mountain, acelerando o passo. Cal, uau, uau, um corvo. O que um corvo está fazendo aqui? Bem, não importava. Faça-os. Ponto de vista de Bob, o corvo. Eu encontrei a Rainha Louca. Tive que avisar a portadora do milho que ela estava nos túneis secretos da cidade. Ela estava planejando escapar do poderoso julgamento do milho, e eu não ia permitir isso. O milho estava justo, e o milho nunca deixou de aplicar o seu castigo poderoso e implacável. Meu rei. Eu grasnei em desespero ao ver o portador do milho à frente. Ponto de vista de Ronard Mormon a meu rei. Um corvo gritou voando a toda velocidade em minha direção. Eu lentamente me virei para ver o corvo em questão com um olhar interrogativo. Você encontrou alguma coisa? Eu perguntei. Sim, Cal. A Rainha Louca e seu erro estão escondidos nos túneis secretos na parte sul da cidade. O corvo respondeu. Sorri com isso, meus alvos estavam me esperando. E sem nem precisar dizer ao Neltarion o que fazer. Ele já estava voando em direção ao local onde tínhamos que ir. Quando chegarmos lá, deixe-me cuidar deles. Eu queria lidar sozinho com a dupla maluca. Claro, quero dizer. Eu destruí você completamente na competição que tivemos antes, velho. Acho que ganhei 3.000, e você uns 60, Neltarion afirmou com orgulho. Você cospe fogo, me dê um tempo. Eu ri. Você também pode, mas em quantidades menores, Neltarion respondeu. Justo, eu ri. Eu queria que eles sofressem por se oporem a mim. Você os deixou morrer rápido demais. Uma voz trovejou, vinda dos túneis para onde íamos. Se eu tivesse que adivinhar, seria Joffrey. Isso me fez pensar. É ruim eu querer matar de alguma forma que nunca tinha visto antes. Eu queria vê-lo chorar e implorar pela morte, só para sofrer mais. Joffrey gritou. Bem, aí está minha resposta. Não está errado se o objeto do meu ódio é aquele pequeno psicopata. Como uma mãe pode amar isso? Quer saber? Esqueça isso. É uma pergunta muito estúpida, considerando que a mãe dele é Cersei. Não temos tempo para fazer nossos inimigos chorarem, mas logo faremos, comentou Cersei. Eu ainda não a tinha visto, porque estávamos pairando sobre os túneis. Mas aquela voz tinha que ser dela. Acho que eles estão lá, comentou Neltarion. Sim, eu balancei a cabeça, apontando para um penhasco. Deixe-me lá, claro. Neltarion fez o que lhe foi dito. Eu irei e ajudarei nosso exército com o resto. Envie um corvo se precisar que eu vá buscá-lo. Claro, eu ri, e com isso dito e feito, fiquei sozinho esperando na saída do túnel pela minha presa. Aos poucos suas vozes foram ficando cada vez mais altas, eles se aproximavam. Eu estava esperando por eles com minha espada na mão, mas precisava ter cuidado. Não porque achasse que representavam um desafio. Ah não, mas porque eu tinha Prometeu Dorne, a montanha. E se essa Cersei fosse parecida com a Cersei que eu conhecia do show, ela recrutou aquele monstro para seu lado. Bem, se não é a rainha do nada. Eu ri vendo o pacote loiro de loucura saindo do túnel. Você é? Cersei zombou. Outro soldado que Olenna ordenou que morresse? Quero ouvir este grito, comentou Joffrey com um sorriso alegre. Haha, isso não vai acontecer. Eu ri, pena que Olenna não conseguiu te impedir. Então, novamente, quando eu ordenei que ela fizesse isso, eu não levei em conta a montanha encomendado? Ronard, Cersei sibilou. O primeiro e único. Eu me curvei. Você não consegue encontrar tanta confiança e estilo em nenhum outro rei. Ele é Ronard. Joffrey gritou, seu rosto ficando lentamente vermelho como sangue de raiva. Eu quero a morte dele. Mate, ó. Jesus, os pulmões daquele garoto. Eu ri. Vamos ver se você mantém essa bravata por muito tempo. Cersei sibilou. Você vai morrer esperando. Eu ri. Mate-o. Cersei ordenou ao homem gigante que ela tinha ao seu lado. Com prazer, a montanha sorriu. Vamos dançar. Sorri, enquanto comecei a caminhar em direção a ele. Mate ele. Joffrey gritou. Capítulo 122. A montanha e eu começamos a caminhar um em direção ao outro, nosso campo de batalha pronto para o confronto. A área era ampla o suficiente para lutarmos.
mas não grande o suficiente para Cersei tentar escapar. A montanha sorriu para mim alegremente, jogando sua capa de cavaleiro no chão. Eu vou aproveitar isso. Seu rosto estava franzido em uma estranha mistura de raiva e prazer. Não havia dúvidas de que ele era um indivíduo realmente instável. Com aquela expressão preocupante em seu rosto, ele lentamente começou a desembainhar sua longa espada. A lâmina fez um sussurro sibilante que gritava perigo quando foi removida da bainha, mas para mim, não era nada além de outra segunda-feira. Mátio. Ah, sim, eu tinha esquecido de Joffrey. Não se segure ou vou quebrar você. Sorri para o Gregor, ignorando Joffrey, desligando tudo que não fosse a montanha. Merda arrogante, a montanha rosnou. Dei de ombros e sorri, enquanto lentamente comecei a me aproximar dele. Eu tenho material para ser arrogante. Você pode culpar. PFF The Mountain zombou, balançando sua espada longa e anormalmente grande para mim, mas com o mesmo sorriso que eu tinha alguns segundos atrás. Me abaixei sob seu ataque, esquivando-me com facilidade e dando uma piscadela para a dupla louca atrás, enquanto admirando que a montanha certamente fosse rápida para seu tamanho, seu bastardo. Voltei minha atenção para a luta. Agora onde estávamos? Eu ri me esquivando dos próximos golpes. Ele era rápido, mas não o suficiente para me alcançar. Isso é tudo que você pode fazer para se esquivar? A montanha rosnou. Oh, não, eu posso fazer muito mais. Mas eu prometi a Dorne que traria seu traseiro vivo para eles. Eu sorri. Então você deveria se sentir com sorte. Eu não vou apostar tudo em você, um bug. Se espalhando. Aterrorizante, Gregor zombou. Por favor, descreva-se no seu tempo livre. Não sou o pobre médico que lida com o seu triste estado mental. Sorri. Oh, Incalvo. Droga. Arg. Enfurecido, a montanha avançou, correndo rapidamente em minha direção, a raiva consumindo o pouco que ele tinha de pensamento racional. Cersei. Joffrey, eu disse com meu sorriso desaparecendo lentamente. Permita-me mostrar a você o quão aterrorizante eu posso realmente ser. Justamente quando Gregor estava prestes a se chocar comigo, pulei acima dele, esquivando-me de seu ataque estúpido, chutando na testa com força suficiente para empurrar o gigante para trás, que em resposta tentou me atacar balançando sua lâmina. Mas com um único passo eu encontrei-me na frente da fera furiosa e fora do alcance de sua lâmina. Não seja um grandalhão apressado, pisquei, tentando enfurecê-lo ainda mais. Eu vou foder seu crânio. Gregor rugiu dando um soco. Mas me movendo levemente para desviar do soco, agarrei o pulso de Gregor enquanto seu soco passava na minha frente, e comecei a jogar o bastardo para o alto. Para a surpresa de todos, incluindo ele que simplesmente não conseguiu. Para entender o que estava acontecendo no set, puxei seu braço para baixo, batendo a cabeça de Gregor no chão, com força suficiente para plantar sua cabeça no chão, e com isso encerrando a batalha. Vou ser honesto, ele não correspondeu ao hype. Eu ri, olhando para as expressões aterrorizadas que Cersei e Joffrey compartilhavam. Ele provavelmente está morto. Ah bem, não acho que Oberyn ficará muito bravo. Comecei a caminhar até a dupla maluca para ver Cersei puxando uma faca. Não se atreva a chegar mais perto, animal imundo. Uma faca? Eu ri, isso é o equivalente a ameaçar um dragão com fogo. Tenha alguma dignidade e deixe cair aquele palito. Eu sou o rei. Ordeno que você pare, gritou Joffrey. Isso não funciona assim. Eu brinquei. Eu sou o seu melhor. Você não é nada. Joffrey gritou de volta. Se você me explicar em uma frase porque você ama aquela coisa que você chama de filho, eu poderia simplesmente deixar você viver. Suspirei olhando para Cersei, que simplesmente não respondeu. Veja, eu também não entendi. Você ganhou, mas não vai aproveitar nada disso. Cersei sorriu, acendendo um fósforo. Respirando fundo, joguei minha lâmina em Cersei como uma lança e ela cravou em sua mão, empurrando-a vários metros para trás, contra uma parede onde a espada estava agora alojada. A rainha louca gritou de dor enquanto seu querido filho fazia xixi em si mesmo. Para sua informação, sou a prova de fogo, então sim, eu não vou. Joffrey murmurou com medo, mas um tapa de cadela foi mais que suficiente para derrubar o pequeno bastardo. Bem, isso foi muito anticlimático, suspirei, enquanto caminhava para verificar se a montanha estava realmente morta. Damos o sinal? Perguntou um dos Ravens presentes. Sim, eu balancei a cabeça. Tyrion Lannister. 2 horas depois, esse era um sentimento novo. Derrota total e absoluta. Como diziam os plebeus, eu apoiei o cavalo errado nessa corrida. A qualquer minuto alguém iria me pegar. Eu nem me importava mais. Não havia nada que eu pudesse salvar da minha família. Legado, honra, nada. Meus filhos foderam com tudo. Então aqui estava eu bebendo vodka, a bebida que meu inimigo fabricava, no escritório que me foi dado como, pela mão do rei, esperando o exército inimigo me pegar. Eles haviam entrado na cidade há quase 2 horas, e se meus cálculos estavam certos, pela primeira vez desde que essa porra de guerra começou, eles estariam comigo em poucos momentos. Lord Lannister, disse Ned Stark, chutando as portas abertas. Lord Stark, eu reconheci. Você gostaria de uma bebida? Ned Stark olhou para mim por um segundo, confuso. A cidade, o reino pertence a Ronard agora. Desse fato doloroso não há dúvida. Balancei a cabeça. Meu filho está vivo? Ele é. Ronard queria matá-lo e mandar sua cabeça para você. Mas outros planos surgiram, respondeu Ned Stark. Entendo. Teria sido uma jogada muito inteligente, suspirei. Meu filho é provavelmente minha única fraqueza emocional. Sim, foi o que Ronard disse. Lord Stark assentiu. Onde está Oberyn? Eu perguntei, pelo quanto ele me odeia. Eu esperava que fosse ele quem me capturasse. Ele tem, mas tem outras ordens agora. Lord Stark suspirou. Muito bem, eu balancei a cabeça, colocando a garrafa de vodka e meu copo na mesa, uma bebida muito distinta, como tudo que nosso rei faz. Lord Stark se aproximou de mim. Sim, isso parece certo. Eu balancei a cabeça, largando minha espada. Mostre o caminho, Lord Stark. Tenho certeza que muitos querem me ver enforcado. Não vamos deixá-los esperando. Capítulo 123. Ati.
Cersei gritou e se destruiu enquanto eu a carregava, a montanha em coma e a coisa nojenta que ela chamava de filho nas minhas costas. Você poderia, por favor, parar? É apenas um pequeno corte em sua mão. Suspirei. Mas não importa o que eu disse à vadia que estava prestes a morrer, ela não aceitou nada disso. Talvez a dor de seu ferimento fosse demais. Ou talvez ela estivesse tendo um colapso. Quero dizer, ela perdeu tudo que ela amava hoje. Devemos ligar para Neltarion? Um corvo perguntou. Pensei nessa oferta por um segundo, a caminhada até o castelo era muito longa e eu tinha 3 pessoas nas minhas costas, uma delas tornando a caminhada nada agradável. Tudo bem, suspirei, dando ao corvo a confirmação que ele precisava para ligar para meu filho dragão. Você não vai escapar impune. Cersei sibilou de raiva. Acho que já fiz isso, mas fique à vontade, tente me impedir. Eu ri para seu aborrecimento. Eu ainda não conseguia acreditar, essa guerra finalmente acabou. Eu agora era oficialmente o rei dos 7 reinos, não que eu não tivesse esse título antes, mas agora eu o tinha sem oposição, então de novo. Vale ainda tinha ajoelhar-se, mas eram tão ameaçadores como Cocker Spaniel. Essos e Westeros eram meus, quer dizer, eu ainda tinha que conquistar algumas cidades em Essos, mas com Bravos sob meu controle isso dificilmente se tornaria um incômodo. Agora, tenho que focar na parede, bom, pelo menos minha atenção não será desviada, sorri, essa vitória teve um gosto amargo, porque eu ainda tinha que vencer. Acorde, e mate-o. Cersei gritou chutando a montanha. Eu plantei a cabeça dele no chão. Não sou médico, mas ele não vai acordar tão cedo. Pisquei para ela, enfurecendo a mulher já furiosa. Pai vai. Isso era novo. Cersei estava sem palavras. Você perdeu, e não importa se você negar esse fato, suspirei. Tenha um pouco de dignidade, e espere pela sua sentença. Cersei permaneceu em silêncio por um segundo, segurando a mão ferida. Serei julgada como nobre? Eu sabia o que ela queria, um julgamento por combate. E por Deus, isso parecia divertido. Você quer um julgamento por combate, não é? É meu direito, disse Cersei com um tom frio que carregava a esperança. Eu sorri. Você pode ter um. Mas quem entre seus aliados pode me vencer? O rei não pode participar, pois ele é o juiz. Cersei respondeu. Eu não sabia até que ponto isso era verdade, mas mesmo que fosse, ela tinha que saber. Eu tinha outros guerreiros que ninguém poderia derrotar. Eu poderia escolher um urso, Neltarion, até mesmo um leão se eu quisesse tornar as coisas irônicas. Então eu escolherei meu filho dragão, escolherei seu veneno. Você está morrendo de qualquer maneira. Ponto de vista de Ned Stark. A cidade estava em um estado deplorável, mas havíamos vencido. Ronard era finalmente o único rei de Westeros. Um pensamento que nunca teria me ocorrido anos atrás. O mesmo garoto a quem emprestei dinheiro para ajudá-lo com a casa. Aquele garoto era agora aquele homem que eu tinha orgulho de chamar de meu rei. Você ouviu alguma coisa sobre Ronard? Oberyn perguntou. Nada ainda. Eu balancei minha cabeça, mas você o conhece. Ele provavelmente está tomando o caminho panorâmico aqui. Isso, é absolutamente verdade, Oberyn riu. Ele provavelmente matou a montanha. Eu não vi aquele bastardo. Na sua condição, é melhor deixar isso para Ronard, comentei afinal. As lesões dele na última luta que teve com Jaime o colocariam em uma situação ruim contra aquele monstro que tive ou teve. Suponho que. Oberyn suspirou. Neltarion está vindo com o rei, gritou um soldado entrando na sala do trono. Bem, parece que nosso rei decidiu nos abençoar com sua presença, comentou Oberyn com um sorriso malicioso. Sim, eu balancei a cabeça. Ponto de vista de Ronard Mormont. Demorou algum tempo para amarrar a cadela de Cersei. Depois que ela percebeu que mesmo sem mim no julgamento ela havia solicitado que ainda teria 0 chance de ganhar. Bem, digamos que sua loucura normal é legal comparada com a merda por trás disso. Para resumir meu sofrimento, a cadela me mordeu enquanto eu amarrava sua bunda em Neltarion. E se não fosse porque eu queria que ela morresse em público para todo mundo ver, ela já estaria morta. Meu rei, Oberyn me cumprimentou com um sorriso que desapareceu assim que viu Gregor Clegane em coma atrás. Ele está morto? Pulei das costas de Neltarion, pousando na frente de Oberyn mais ou menos. Acho que ele está em coma, mas não sei. Na realidade a montanha também pode ser morte cerebral. Quero dizer, é a primeira vez que planto alguém no chão. Não tenho ideia do que esperar. Oh, bem. Oberyn encolheu os ombros. E para ser sincero, essa não era a reação que eu esperava. Bem, legal. Vossa Graça, disse Ned Stark, estendendo os braços. Para me dar um abraço? Isso era uma coisa agora. Claro. Por que não? Dei de ombros, dando um breve abraço no homem. O trono está esperando por você, Lord Stark sorriu. Sim, a cadeira mais desconfortável que o homem conhece está esperando por mim. Eu ri. Você sempre pode colocar uma almofada. Essos é famosa por ter as melhores almofadas do mundo conhecido, riu Oberyn. Talvez? Eu estava realmente pensando em algo mais como queimar aquela coisa. Eu dei de ombros. Baque. O que fazemos com os outros passageiros? Um soldado perguntou, apontando para Cersei, Gregory e Joffrey, que Neltarion havia derrubado. Eu me sinto sujo por deixá-los montar em mim. Neltarion estremeceu, vou tomar banho. Até mais, pai. Bem, se a montanha já não estivesse morta, isso certamente funcionou, comentei. O trono de ferro, a sede do Senhor dos 7 Reinos, um pedaço de metal que é frequentemente usado como um dispositivo para se referir à autoridade do rei. E a imagem que eu tinha disso na minha cabeça era diferente. Eu não estava preparado para a atrocidade que agora testemunhava. O que diabos é isso? É isso? Perguntei. O trono, respondeu Ned Stark com uma expressão confusa. Ok, se eu não tinha certeza de queimar essa coisa antes. Agora tenho, comentei, enquanto caminhava lentamente até o trono. O trono de ferro não era nada parecido com a versão da HBO, não. O trono real era uma monstruosidade assimétrica de pontas, bordas irregulares e metal retorcido. E aqui estava eu, prestes a enfrentar o maior perigo saudável que este mundo pode oferecer. Aqui vou eu, murmurei, assumindo meu lugar de direito no trono. E me senti poderoso, finalmente me senti em paz porque o jogo acabou, senti.
Dor? Espere, dor? Acho que esfaqueei meu braço com uma das lâminas. Cal, sim, você está sangrando um pouco, mas nada de ruim, um corvo comentou pousando no trono. Eu esfaqueei meus pés. Bem, quem disse que o poder não vem com dor? Salve o rei Ronard. Ned começou um canto que começou pequeno, mas logo estava sacudindo a própria Porto Real. Capítulo 124. Olhando pela janela, com uma sensação de paz interior que eu não conseguia descrever, com um único pensamento nublando minha mente, eu era o rei agora, eu finalmente ganhei o jogo, com todos os seus altos e baixos, eu havia vencido. Mas eu sabia que isso era apenas um momento, a calmaria antes da tempestade. Suponho que isso se aplica a mim agora, eu ri, sabendo muito bem que tinha mais uma batalha para vencer. Mas por enquanto, isso poderia esperar. Agora eu estava morrendo de vontade de ver minha família, para beijar minha esposa, para abraçar meus filhos. Mas eu estava com medo, e embora eu não deixasse ninguém além de Neltarion saber, pensamentos de, e se eles não se lembravam de mim, e se não quisessem ficar com o velho deles, isso me machucaria mais do que qualquer espada. Meu rei, disse Oberyn ao entrar na sala, trazendo-me de volta ao mundo real. Oberyn cumprimentei com um sorriso. Você deve estar animado para ver sua esposa. Deus sabe que você precisa de um pouco de amor, Oberyn piscou. Lembre-me novamente, por que somos amigos? Eu perguntei com uma risada. Eu não sei, mas essa é uma maldição que você não pode descartar, Oberyn riu. Um que não seja tão ruim, Jon riu entrando no quarto, talvez eu precise começar a trancar meu quarto. Suponho, dei de ombros, minha esposa e filhos estarão aqui em um mês. Para ser sincero, estou um pouco nervoso. Oh bem, eles dizem que uma mulher é mais assustadora do que qualquer batalha, comentou Oberyn, mas é isso que torna a empresa deles ainda melhor. Não de Daenerys, quero dizer, meus filhos. Não posso deixar de me perguntar, esqueço eu ri. Se eu puder, Ned Stark disse entrando no quarto, e sim, preciso trancar meu quarto. Claro, eu balancei a cabeça. Eu fui para a guerra quando o Robb tinha 1 ano, e como você eu estava nervoso, mas o menino sabia que eu era seu pai no momento em que me viu. Então não se preocupe, Ned sorriu, os filhotes saberão, é no sangue deles. Obrigado, eu sorri, isso realmente me fez sentir um pouco melhor. Então, quando poderemos ouvir o grito de dor dos Lannister? Oberyn perguntou como uma criança faria ao pedir doces. Perturbador, mas compreensível. Quando sua rainha chegar? Ela quer vê-los enforcados pelo que fizeram à família dela. Respondi, revirando os olhos para suas travessuras. Bem, acho que posso esperar, Oberyn fez beicinho. Esqueci de mencionar, mas a aranha não foi encontrada em lugar nenhum, comentou Jon. Bem, não há muito que ele possa fazer. Ele não é uma prioridade para mim, suspirei. E embora fosse verdade que a aranha era minha inimiga, ela não era mais uma ameaça. Bem, ele nunca foi, mas eu me pergunto como ele conseguiu escapar, e mais importante, como ele fez isso sem alertar meus corvos. Varys, a aranha? Que desperdício, no final meus esforços para parar o monstro que criei foram inúteis. Ronard venceu. Mais uma vez eu estava no início da corrente, mas eu iria subir. E na próxima vez que enfrentasse aquele monstro, eu estaria a preparar. Cal? Um corvo, estranho. Eles não são comuns por aqui, murmurei me perguntando se era o animal de estimação de alguém. Afinal, corvos eram muito incomuns onde eu estava bem. Suponho que também sou incomum aqui. Cal? Outro? Cal? Mais 1, 2, 3, 4, 15, não mais do que isso. E todos estão olhando para mim. É melhor eu ir embora. A vida é um recurso finito. Desde o momento em que você nasce, você começa a desperdiçar aquele presente valioso, alguns mais do que outros. Mas sua pequena aranha, você estragou tudo, regiamente. Um corvo estava falando. Como o assassinato de centenas de corvos voou ao redor daquele único corvo que chamou minha atenção. O falante, somos primos dos corvos, amigos do portador do milho, protetores de seus súditos, e carrascos de seus inimigos, e você, pequena aranha, é seu inimigo. O assassinato de corvos me circulou, voando ao meu redor descontroladamente. Então era assim que ele estava sempre por dentro de tudo, eu ri. Não havia muito que eu pudesse fazer além disso. Sim, console-se com isso. E na verdade, você nunca teve uma chance com isso? O assassinato de corvos voou em minha direção, e de braços abertos, dei as boas-vindas à morte. Ponto de vista de Petyr Baelish, eu passei de prisioneiro de Tywin para prisioneiro de Ronard. Bem, pelo menos o pirralho deveria ser mais fácil de manipular. Mindinho, aquela voz, o velho maldito lobo ainda estava vivo. Lord Stark, que surpresa agradável, cumprimentei. Deve ser para alguns. Mas não para você, afinal, parece que me lembro de você segurando o meu pescoço com uma adaga. Ned rosnou. Eu joguei, com o melhor de minhas habilidades, suspirei. Você não vai escapar do castigo, dedinho. Ronard é muito inteligente para seus jogos, mas tente. Eu adoraria ver você falhar. E com isso Lord Stark foi embora. Ele mudou bastante. Bem, eu ainda tenho Lysa. Ela vai me salvar, sorri, afinal, se Ronard quisesse que o vale se ajoelhasse ele precisaria de mim. Ponto de vista de Daenerys. Ronard venceu. Ele me prometeu que um dia eu voltaria para Westeros como rainha, e ele mais uma vez cumpriu, mantendo sua palavra, mas, mesmo que essa única coisa tenha sido o propósito desde que me lembro, isso não foi essa razão que me fez querer nadar e atravessar o mar. Era ele. Eu queria estar ao lado do meu marido, queria beijá-lo, fazer amor com ele, abraçá-lo e nunca mais deixá-lo ir. Senti mais falta dele do que queria aquele trono estúpido, e finalmente estava me reencontrando com ele. Minha família logo estaria inteira novamente, preciso de um vestido novo. Ele não vai verificar isso. Darcy riu, ele provavelmente vai quebrar o vestido, quero dizer. O rei não está com sua esposa há muito tempo. Ela piscou para mim. Eu sei. Estou esperando isso e muito mais. Se não, eu mesmo vou quebrar a armadura dele. Eu ri. Esses pequenos momentos onde os títulos não importavam muito. Me fizeram sentir em paz. Darcy e Missandei foram meus melhores, afinal de contas. Uma rainha consegue. O que uma rainha quer? Palavras de Ronada, hein? Darcy riu.
O príncipe e a princesa ficarão muito felizes em ver seu pai, comentou Missandei com um sorriso. Eles continuam perguntando sobre ele. Eles vão amá-lo. Eu sorri. Sim, Darcy assentiu. Ponto de vista de Crow Mormon Ravenicus. Eu ia ver o papai de novo. Tinha muita coisa para fazer. Meus trocadilhos. Tinha que melhorá-los, tinha que fazê-lo rir. Para a caverna do trocadilho. Eu te odeio. Raegal gritou. Capítulo 125. Ponto de vista de um mês depois. O resultado da guerra foi, como esperado, um pesadelo lógico. O povo de Porto Real estava morrendo de fome, e os danos que eu havia infligido à cidade eram substanciais. Eu precisaria de uma quantia enorme de dinheiro para consertar exatamente isso, e eu ainda tinha milhares de outros problemas, como a situação do esgoto que fez de morar nesta cidade o maior desafio da minha vida. Então, novamente, eu era o rei agora. Eu sempre poderia mudar a capital para outro lugar, deixar esse buraco de merda, para outros propósitos, mas no final, isso seria apenas eu evitando o problema. Eu realmente preciso encontrar uma maneira de lidar com o cheiro, murmurei, já que agora era preciso muita vontade para não vomitar. Bem, você pode, mas vai custar muito ouro, Oberyn riu. Eu possuo bravos. Não acho que isso seja um problema. O tempo era o problema. Nenhuma solução seria imediata. Provavelmente levaria anos para alguém fazer o que for necessário para consertar essa merda. Ah, sim, esqueci. Oberyn revirou os olhos para mim. Eu sempre poderia forçar você a consertar isso, eu sorri. Tudo bem, sinto muito, Oberyn riu. Animado para a execução? Eu perguntei. Mais do que você poderia imaginar, Oberyn assentiu. Daenerys deve chegar a qualquer momento, afirmei. Ela era a razão pela qual os Lannister ainda estavam vivos. Ela, assim como os Martells, tinham alguns demônios internos para matar, e a execução lhes daria isso. Bem, vou incomodar Tywin. Vê-lo em uma gaiola realmente coloca um sorriso no meu rosto. Oberyn sorriu. Não mate. Eu avisei. Eu sei, vou ser legal. Oberyn riu indo embora. Aquele homem era irritante e amigável, e a pior parte era que o bastardo era provavelmente meu melhor amigo. Bem, acho que é hora de ver como está o dedinho. Tenho ignorado o encontro com ele desde que Ned me informou que ele estava em uma de minhas celas na masmorra. Enquanto eu caminhava para a masmorra abaixo do castelo, os gritos de raiva que Joffrey estava emitindo encheram o ar, exigindo que alguém o deixasse ir, porque ele era o rei. Blá blá blá, pedaço de merda irritante. Talvez eu possa dar um tapa na puta ele novamente, essa é sempre uma boa escolha. Deixe-me ir, exijo ser libertado. Você realmente torna mais fácil te odiar, suspirei passando por sua cela, e aparentemente minha presença foi mais que suficiente para calá-lo, o medo dominando sua loucura. Joffrey se esforçou para formar uma frase coerente agora que eu estava aqui. Parece que você tem um cérebro intrigante. Eu ri passando por sua cela. Continuei andando, até que finalmente cheguei à cela de Petyr. Ele estava sentado em um canto, com uma expressão azeda no rosto. Seria medo? Raiva? Ou algo totalmente diferente? Fiquei curioso e indiferente. Mas novamente eu estava aqui, talvez perdendo tempo, mas vendo o que esse pequeno bastardo queria. Olá, eu o cumprimentei. Imediatamente ao som da minha voz, Petyr se virou e fez uma reverência. Você deve ser Ronard. Um prazer para você. Desculpe, não posso lhe oferecer nada. Mas como sua graça pode ver, estou faltando coisas. Bem, você está na prisão, eu disse. Eu vejo isso, mas é um crime me ter aqui, sabe? Eu não fiz nada contra você. Eu sei que Lord Stark e eu temos nossos problemas, mas garanto a você, eu nunca faria nada contra você, Petyr disse. Ou melhor, mentiu. Mal sabia ele que eu sabia sobre suas negociações para me matar. Ah, então deve ter sido outro Petyr que disse ao velho Frey para me matar. Você faria a gentileza de me indicar aquele Petyr? Eu estava trabalhando com os Lannister, não foi ideia minha. Petyr mentiu em sua defesa. Não, foi tudo você, não pense que pode mentir para mim. Eu venci os melhores neste joguinho, então pare com isso. Eu disse com um tom perigosamente baixo, deixando saber que nada do que ele dissesse me faria mudar de ideia. Você precisa de mim para trazer o povo de Vale para o seu lado, disse Petyr com um pequeno sorriso de triunfo. Sem Vale, você só tem 6 dos 7 reinos. Eu olhei para ele por um segundo, antes de explodir em uma gargalhada. Você acha que ó querido. Você acha que eu preciso que você coloque Vale na linha? Se você me matar, Lysa Arryn não dobrará os joelhos, acrescentou Petyr. Não que eu precise dela. Ela matou o marido. Tudo porque você contou a ela, eu ri, e se Vale não acredita nisso, bem, eu sempre posso queimar aquela montanha. E começar uma nova casa, não para nublar seus pensamentos com sentimentos de grandeza. Mindinho, Vale e você não são nada para mim, sua mera presença, o som de sua respiração. Me ofende e goste ou não. Você vai morrer, então aproveite o resto de sua vida. Por mais limitado que seja. O medo, o desespero e a compreensão de sua situação chocaram Petyr Baelís de uma só vez, destruindo qualquer esperança que o homem tivesse de sobrevivência. Ele sabia. Nada o salvaria agora, ele havia exagerado, sem perceber que o jogo havia terminado há muito tempo, com Ronard como vencedor. Ponto de vista de Olenna Tyrell. Ronard Mormont, o primeiro de seu nome, pena que eu não vi seu potencial há muito tempo. Margaery seria a rainha se eu visse, mas tudo bem. Suponho que posso me contentar em sobreviver a toda essa provação. Poucas pessoas conseguem sobreviver a 2 guerras e contar a história, e eu sempre posso casar Margaery com o novo senhor da casa Targaryen. Ela parecia achar o menino lobo dragão do norte atraente. Mãe, meu filho, coitado, acordando. Sem saber o que aconteceu, uma pena que ele pegou o cérebro do pai. Está tudo bem, eu resolvi nossa situação. Agora durma, acalmei o pobre idiota. Capítulo 126.
Assistir Daenerys descendo as escadas daquele maldito navio foi dolorosamente lento. Todo o decoro que eu havia acumulado para esse momento desapareceu, quando eu simplesmente não consegui mais me conter e corri até ela como se não houvesse amanhã. E parecia que minha doce esposa estava na mesma situação, pois ela estava correndo em minha direção de braços abertos. Senti tanto a sua falta, disse Daenerys enterrando o rosto cheio de lágrimas no meu peito. Acho que senti mais falta de você. Eu ri. Acho que não, Daenerys riu no meu peito. Dad, você pode por favor dizer a Rhaegal para parar de usar tantos trocadilhos? Crow sibilou pousando na minha frente. Seja um drag. Rhaegal sorriu, substituindo a palavra pirralho por drag, trocadilho fraco se você me perguntar. Eu te odeio, Crow murmurou. Há outros 2 pequenos dragões, ou devo dizer que meras esperando para conhecê-lo, disse Daenerys, beijando-me nos lábios, pela primeira vez em muito tempo. Se não fosse porque eu tinha tanto controle sobre mim, eu provavelmente teria, bem. Geralt e Alyssa, ambos já estavam caminhando e eu tinha perdido aquela transição. Isso foi mais doloroso do que qualquer coisa. Quase me fez chorar sabendo que tinha perdido tanta coisa da vida deles, em tão pouco tempo. Oi, disse Geralt, meu querido filho, caminhando em minha direção, é um prazer conhecê-lo novamente, pai. Ele então olhou para Missandei se perguntando se ele havia dito as palavras que haviam praticado com ele. Já nos conhecemos, sorri, escondendo a dor que sentia. Meu próprio filho me considerava um estranho. Posso eu abraçar você? Geralt perguntou do jeito mais tímido e adorável, apagando cerca de 80% da dor que eu sentia. Claro, qualquer dia, a qualquer hora, eu o abracei. Oi, Alyssa, a princesinha do papai disse, puxando minhas calças. É bom ver você de novo, pai. Ela sorriu abraçando minha perna direita. Ao contrário de Geralt, que olhou para mim como se eu fosse um estranho em sua família, Alyssa olhou para mim como uma filha faria para um pai. Você se lembra? Sorri de espanto. Sim, Alyssa sentiu, ainda abraçando minha perna, eu me lembro de tudo, até mesmo do dia em que você me abraçou pela primeira vez. Memória fotográfica, a capacidade de relembrar qualquer acontecimento como se tivesse acontecido, parecia que minha filha tinha alguém parecido com isso. Ela tinha apenas 3 anos, eu me pergunto. Será que meu corpo de super soldado e outros dons os afetaram? Ela se lembra de tudo, quero dizer, de tudo. Deve ser difícil lembrar de todos os trocadilhos que Rhaegal usa, Crow murmurou. Bem, tentei responder, mas alguém já estava falando nisso. Acho alguns deles engraçados, Alyssa riu, respondendo Crow para minha surpresa. Bem, suponho que lá vai minha resposta. Eles herdaram um pouco do meu poder. Talvez um dia eles deem uma surra no velho. Essa é uma visão que eu gostaria de assistir. O que são trocadilhos? Geralt perguntou, e mais uma vez meus filhos chocaram seu velho, não apenas Alyssa, mas Geralt herdou minha habilidade de se comunicar com animais. Eu me pergunto se minha habilidade de dominar armas está dentro deles. Piadas. Pensei que os livros nunca são claros, comentou Alyssa. Você deveria ler mais. Eu não gosto de livros, Geralt bufou, mostrando a língua para a irmã. Uau, eu ri. Sim, eles são uma grande surpresa. Você não acha? Daenerys riu ao meu lado. Eles herdaram bastante de você. Alyssa tem meus olhos, e acho que o cabelo dela terá listras brancas douradas. Mas o resto é tudo você. Eu estava dormindo durante o ato? Nós 2 sabemos que você não era. E acho que Alyssa vai se parecer com você. E Geralt como eu simplesmente sinto isso, eu sorri. Talvez, Daenerys sorriu. Qual é a sua cor favorita? Geralt perguntou com um largo sorriso. Preto, respondi. Seu pássaro favorito? Geralt perguntou assim que respondi sua pergunta anterior. Os corvos, eu ri. Cal, claro que sim. Cal, vencemos rapazes. E você? Eu perguntei. Os Robins, Geralt respondeu com um sorriso. Eu penso em você. Garota ingrata. Eu, Cal, preciso de algum tempo para processar o fato de que perdemos para um RRO Robin. Enquanto eu tentava encontrar uma maneira de acalmar a situação, Alyssa comentou. Você provavelmente machucou 5.000 de nossos tios com esse comentário. Por quê? Eles são da família, não são pássaros, certo? Geralt inclinou a cabeça confuso. Para ele os corvos não eram animais, mas família. CAW? Estou tão emocionado. Entendo. Alyssa acenou com a cabeça em compreensão. E os Ravens anteriormente ofendidos agora choravam de felicidade. Bem, tudo acaba bem, vamos para casa. Ponto de vista de Neltarion Mormon Ravenicus. Finalmente me reencontrei com meus irmãos. Era hora de me gabar de tudo que era capaz de fazer, mas eles não o fizeram. Haha, o melhor dragão vence, baby. Ei, Nelto, Rhaegal acenou para mim. Rhaegal, como você está? Perguntei. O mesmo de sempre, irritando Crow. Rhaegal riu. Um dia terei minha doce retribuição. Crow murmurou. E você? Rhaegal perguntou. Abertura para se gabar adquirida. Hora de se gabar. Oh, bem. Eu tenho lutado ao lado do pai e vencido todas as batalhas, sendo seu soldado mais forte, mas suponho que ser babá também seja importante, então não se preocupem. Irmãos, vejo que você está mostrando suas garras, mas deixe-me dizer que as escalas estão a nosso favor, Rhaegal riu. Dê-me uma semana, eu vou melhorar tudo que você fez, Nelto, Crow comentou. Não estava funcionando, hora de largar as armas grandes. Eu também ensinei o pai a cuspir fogo, foi bem fácil com minhas habilidades. Você o que? Espere, aguarde. Ele pode respirar fogo? Bingo. Quem é o melhor dragão agora? Ponto de vista de Lysa Arryn. Os Lannister haviam perdido, e Ronar tinha meu doce Petyr em uma cela como um cachorro. Petyr não merecia estar em uma gaiola, ele era perfeito, ele era meu, ele me amava, seu lugar era comigo, ao meu lado. Lado na minha cama me fazendo gritar o nome dele, não em uma gaiola. Mas como eu poderia salvá-lo? Eu não queria que meu doce Robin perdesse o pai. Seu verdadeiro pai, eu tinha que salvá-lo. Mas como, se ao menos eu pudesse atrair aquele urso estúpido para Vale, a cabeça dele seria minha e eu seria capaz de salvar Petyr. Sim, isso mesmo. No Vale eu era imparável. Nada poderia dar errado.
Tudo que eu precisava era forçar aquele urso a entrar no meu território, e eu o esmagaria sim. Isso estava certo, nada poderia acabar mal. Em um mês eu estaria dormindo com meu petir, montando nele sem parar, pois agora eu tinha que esperar. Eu posso fazer isso. Posso esperar e eu me tranquilizei no espelho. Tudo por você, Petir. Cal, aquela mulher precisa de alguns remédios. Ponto de vista de Tywin Lannister, deixe-me sair. Mesmo durante meus últimos dias entre os vivos, a desgraça de um neto que eu tinha estava transformando o pouco que eu tinha em um inferno. Suponho que é isso que acontece quando dois idiotas que por acaso são irmãos transam. Você perdeu. Como você pôde perder? Cersei latiu da cela à minha frente. Suponho que a resposta esteja no que fez você foder seu irmão. Afinal, eu sou seu pai. Parte dessa estupidez tem que ser minha. Suspirei. Pai, Jaime tentou se defender, mas eu o interrompi com uma risada baixa. Não há nada para salvar, então pare de se esconder atrás de suas mentiras patéticas. Eu olhei para ele. Tão patético que você acreditou neles, Cersei sorriu triunfante. Eu nunca acreditei neles. Eu estava simplesmente em negação. Aceitar que meus 3 filhos não passavam de idiotas? Era difícil admitir. A pior parte é, Tyrion é o melhor de vocês dois. Pequena aberração, fraco demais para controlar seus desejos carnais, mas no final, ele envergonhou menos a família do que vocês dois? Eu ri percebendo a ironia da situação. Aquele monstrinho matou a mãe. Cersei sibilou. Sim, e eu o odeio por isso, mas ele fez um favor a ela. Prefiro ter sua mãe enterrada como um cadáver do que vê-la sofrendo pelo que vocês dois fizeram da nossa família. Suspirei. Largue essa merda de cavalo, Jaime cuspiu. Nós ferramos com certeza. Mas isso é apenas o resultado do que você nos ensinou, pai. Quero dizer, afinal, com que direito uma ovelha julga um leão? Eu nunca afirmei ser perfeito. Se eu fosse, vocês dois não seriam um par de erros. Eu ri. A parte triste é que, eu sabia que no fundo Ronard era uma ameaça. E eu queria me casar com ele para sua filha. E o que você fez, Cersei? Tornou minha vida e meus planos impossíveis, porque ele era um mero plebeu para seus padrões. Bem, aquele maldito plebeu é o rei agora, e nossas cabeças pertencem a ele. Essa fera não merece colocar as mãos em Myrcella, Cersei cuspiu. Essa fera vai nos mandar para o inferno. Eu ri, pelo menos não estaremos com sua mãe. Esse é o único ponto alto da nossa situação. Nenhum de nós vai se reunir com ela. Capítulo 127. Hoje foi o dia da execução, e o povo de Porto Real se reuniu para testemunhar o show. Muitos deles queriam ver o enforcamento dos Lannister, outros só queriam ver pessoas morrendo. De qualquer forma, milhares de cidadãos se reuniram para ver o show. Oberyn tinha no final decidido deixar Tywin morrer como o resto de sua família, fechando de uma vez por todas o capítulo de sua vingança. Para ele, era mais que suficiente vê-los morrer, com seu nome sendo erradicado, mas isso, o destino não se estendia até a montanha, pois Oberyn esperava ansiosamente que a fera acordasse, para se divertirem juntos. Quanto a Daenerys, ela não estava feliz com a situação de sua cidade. Assim como eu, o cheiro era horrível e isso era apenas a ponta do iceberg de merda com a qual teríamos que lidar no futuro. Mas isso ficou para outro dia. Hoje tivemos um roteiro e tanto, Cersei e Jaime haviam solicitado julgamento por combate, sendo Jaime o seu próprio campeão e o de sua irmã. Mal sabiam eles que eu iria brigar no julgamento. Normalmente o juiz não pode brigar, o que significa que não julgarei, mas minha esposa sim. E claro, serei o campeão dela e vencerei a situação, se você me perguntar. Você não precisa lutar, comentou Ned. Não presuma dizer ao seu rei o que ele pode ou não fazer. Daenerys não era exatamente amigável com Lord Stark, mas ela acabaria chegando lá, suponho. Não se preocupe, beijei Daenerys nos lábios, varrendo seu modo de confronto como se nunca tivesse existido. Tenho certeza de que Lord Stark expressou isso mal, mas sem más intenções pesquei para Lord Stark. Ned suspirou, quero dizer. Você tem lutado tanto, deixe outra pessoa lutar por você. É justo. Daenerys olhou para Ned por um segundo e depois para mim. Acho que ele está certo. Por que sujar sua lâmina com sangue, Lannister? Deixe os outros provarem sua lealdade. Deixe os outros mancharem suas lâminas com aquela escória. Eu ri, eu entendo. Mas eu não gosto de chances. Se alguém além de mim lutar, bem, há uma chance de eles sobreviverem a toda essa provação. E isso é algo que não posso permitir. Mas Ned Stark estava prestes a refutar, mas eu o interrompi. Eu sei que você é leal, e sei que você lutaria por mim, mas você pode me dizer com certeza que você pode vencer isso? Eu perguntei. Não posso, admitiu Ned Stark. Exatamente, eu balancei a cabeça. Suponho que. Daenerys suspirou. Além disso, isso dificilmente será um inconveniente. Sorri com confiança, e com as pessoas assistindo. Bem, isso fará com que eles saibam que seu rei não é nada fácil. Mostrando então o seu poder, para que eles se sintam protegidos, mas também com medo de traí-lo. Daenerys sorriu, entendendo parte da minha ideia. Bem, olá, Oberyn entrou na sala, fazendo uma pequena reverência. Um leão está esperando para ser executado pessoalmente por você, e não podemos deixá-los esperando, não é? Suponho que cada segundo que atrasamos é um segundo a mais que estamos dando a eles. Eu ri. De fato, Oberyn riu. Então vamos ouvir o rugido desses leões. Daenerys sorriu, saindo da sala, não antes de me dar meu beijo de boa sorte. A arena onde eu iria lutar contra Jaime era mesmo usada no torneio da mão, bem grande, e permitia a vinda de mais do que suficiente gente, e serviria de sepultura para os Lannister. Então, estou lutando com você, Jaime perguntou, apontando sua lâmina para mim. Eu sei que há uma piada loira que eu posso usar agora, mas está abaixo de mim, eu brinquei. Deixar sua esposa ser a juíza? Vejo quem está no comando do relacionamento. Jaime zombou com seu sorriso característico. Projetando muito? Pelo menos meu relacionamento é simbiótico. O seu, não acho que haja uma palavra para isso. Eu relevantando minha lâmina. Mas antes que eu pudesse fazer isso, Daenerys me interrompeu. Parece que os Lannister mudaram de ideia. Nós fizemos? Jaime perguntou.
Eles solicitaram um julgamento para todos eles. Um julgamento pelo Set, disse Daenerys contendo sua raiva. Um julgamento por Set muito raramente depois que os acusados, também conhecidos como Lannister, exigiram um julgamento por combate. Eles também podem exigir um julgamento por Set, que em vez de um homem contra um homem, serão duas equipes de 7 homens cada. Lutar. Tal como acontece com o julgamento normal por combate, o acusado e o acusador têm que escolher, cada um, 6 outros campeões, embora cada um também tenha a opção de não lutar pessoalmente, mas de nomear um 7º homem como seu campeão pessoal. O julgamento por 7 só termina quando todos os 7 homens de um lado forem derrotados, seja por rendição ou por morte. Eles podem fazer isso? Eu perguntei. Sim, Ned assentiu. Mas estávamos no meio de um julgamento. Isso é estúpido, eu estava prestes a matar Jaime. E então isso? Aparentemente eles mudaram de ideia porque a montanha acordou. Oberyn sibilou com raiva. Eles podem mudar seu julgamento a qualquer momento se o julgamento por combate ou pelo 7 ainda não tiver começado, afirmou Ned. Rapaz, as regras dessa época não fazem sentido. Tudo bem, mas eles têm 7 campeões? Sim, Daenerys acenou com a cabeça. Jaime Lannister, Tywin Lannister, Gregor Clegane, Meryn Trant, Joffrey Baratheon, Boros Blon e Aerys Oakar. Espere um minuto. Joffrey vai lutar? Perguntei, tentando ter certeza de que ouvi o que ouvi. Sim, Daenerys acenou com a cabeça, confirmando. Eu ri, a ideia daquele idiota segurando uma arma era estúpida. Agora você tem que selecionar seus campeões. Oberyn sorriu, provavelmente prestes a se oferecer para a tarefa. Não precisa, balancei a cabeça, vou me representar, só preciso que 6 pessoas se rendam assim que entrarmos na arena, e então, vou eliminá-los, 1 contra 7, e todos antes do almoço. Eu não acho. Ned começou, mas Daenerys o interrompeu. Se você acha que pode fazer isso, eu acredito em você. Daenerys sorriu, me beijando. Isso vai ser divertido, eu ri. Esqueci de mencionar que Cersei queria ver você, acrescentou Ned, e eu já sabia o que ela iria dizer. Fui até a cela de Cersei, rindo como um louco ao longo do caminho, mesmo em uma masmorra. Você é um pé no saco. Fico feliz em ouvir isso, Cersei sorriu. Então, sobre o que você queria conversar? Eu perguntei, sabendo muito bem que essa vadia estúpida estava prestes a tentar transformar meu orgulho em uma arma. Tenho certeza que você já sabe que mudei o julgamento da minha família de um julgamento por combate para um julgamento pelo 7, certo? Cersei sorriu. Sim, prossiga, eu balancei a cabeça. Bem, eu tenho um desafio para você. Você afirma ser o melhor guerreiro do mundo conhecido. Que tal provar isso? Cersei sorriu, e lá estava, seu último plano de recurso. O que você tem em mente? Oh, querida vadia louca. Eu ri. Lute sozinha contra meus campeões. Prove que o que você diz é verdade. Essa mulher era tão previsível que doía. Você percebe, seu filho está entre esses 7 campeões, certo? Eu sorri para ela. Sim, eu quero. Cersei se mexeu desconfortavelmente, mas eu sei que você o deixaria para o final. Afinal, ele não é um guerreiro. O que você conseguiria matando-o e morrendo pelos outros? Tudo bem, vou morder a isca. Eu ri, vou lutar sozinho, e deixar seu erro para o final. Era meu plano de qualquer maneira. Cersei sorriu. Bom, então. Não tão rápido, vou deixar seu lindo erro para o final. Mas isso apenas significa que vou fazê-lo gritar seu nome enquanto sofre. Então tenha isso em mente. Você escolheu que seu filho experimentasse uma morte lenta e dolorosa, em vez de perdendo a cabeça. Tudo a partir de agora é culpa sua. Eu sorri, deixando Cersei um pouco perturbada em seu celular, provavelmente ponderando se sua escolha foi a certa. Capítulo 128. O julgamento do 7, uma maneira adequada de encerrar o jogo inteiro, se você me perguntar, e aqui estava eu, prestes a destruir toda a esperança que os Lannister ainda tinham de sobreviver. Aqui estou com meus 7 campeões, entrei na arena com um sorriso malicioso ao lado de meus 7 campeões descartáveis que se renderam assim que entraram. Quanto a mim, estava olhando para o 7 que tive que matar, Joffrey em particular, por alguma razão o merdinha estava sorrindo. Finalmente vou mostrar a esses idiotas como um verdadeiro rei luta, gabou-se Joffrey. Se você não calar a boca, eu mesmo mato você e poupo do incômodo de matá-lo, rosnou Tywin. Não sejamos precipitados, suspirou Jaime. Desta vez, eu vou esmagar você, Gregor rosnou para mim. Uau, aquele golpe que você levou há um mês deixou você com graves danos cerebrais. Eu sorri, enfurecendo o homem ainda mais. Estão todos prontos? Ned Stark perguntou de fora da arena. Sim, balancei a cabeça, olhando para Cersei que quase tinha olhos suplicantes, me implorando para manter minha palavra de lutar sozinha. Desespero em seus olhos misturado com orgulho. Era uma combinação estranha, felizmente para ela. Eu era um homem de minha palavra. Todos eles morreriam pela minha lâmina e apenas pela minha lâmina. Principalmente Joffrey. A voz de Ned ecoou pela plateia pela última vez. Que comece o julgamento. Ned mal tinha terminado sua frase quando Meryn Trant instantaneamente me atacou, com a espada pronta. Eu apenas sorri para minha primeira vítima, saltando para frente enquanto girava verticalmente no ar enquanto liberava um ataque fluido em um movimento circular, cortando sua cabeça em um único golpe. Corte. Sorri para os 6 restantes. Que tal não nos apressarmos? Jaime suspirou. De qualquer maneira vocês morrerão, então a escolha é sua, um por um, ou todos de uma vez, pisquei para eles. Jaime rosna de raiva enquanto corre em minha direção, desencadeando um ataque muito rápido abaixo da cintura com sua lâmina, me fazendo virar para trás para evitar a espada, caindo de pé. Eu sorri. Você não usou isso movimento chamativo contra Oberyn, certo? Eu sabia que não, caso contrário. Oberyn estaria morto. Aquele ataque foi bastante letal, talvez ele apenas tenha decidido tentar. Eu simplesmente decidi tentar isso. Jaime respondeu enquanto ele caminhava até mim, enquanto os outros, incluindo a montanha, me circulavam, e eu não pude deixar de me perguntar com entusiasmo onde isso estava indo. Então, qual é o plano? Me entediar até a morte?
Porque vou ser honesto, está funcionando, sorri, fazendo Jaime apertar ainda mais sua lâmina. Você verá, Jaime sorriu. Dando um passo para o lado, desviei de um ataque vindo por trás de um dos guardas do ex-rei, imediatamente cortando a garganta do pobre idiota como um contra-ataque. Com um simples golpe para frente, 2 abatidos, mais 5 eu comentou enquanto Ares caía no chão sufocando com o próprio sangue. Jaime, um pouco surpreso por eu ter contra-atacado um ataque que certamente deveria estar no meu ponto cego, franziu a testa enquanto avançava com sua lâmina tentando partir meu coração, mas eu desviei o ataque enquanto evitava outro ataque de ponto cego com um único chute e passo lateral, fazendo Jaime tropeçar para trás. Então sua estratégia está tentando explorar meus pontos cegos. Se for assim, não vai funcionar. Eu sorri para ele. Jaime rosnou enquanto avançava, desencadeando uma enxurrada de ataques com sua lâmina, sendo auxiliado por seu pai e pela montanha, todos os 3 atacando ao mesmo tempo. Com um sorriso, larguei minha lâmina para dar um show ao público e comecei a redirecionar todos os golpes que Jaime estava tentando me dar batendo nas partes rombas da lâmina. Tudo isso enquanto eu simplesmente desviava dos ataques de Tivin e Gregor, movendo meu corpo rapidamente pela área para evitá-los de uma forma bem descontraída, mas estilo extremamente eficaz. Isso é divertido, eu ri para grande aborrecimento deles. Isso é ridículo, comentou Tivin. E mal estamos começando, então não coloque as meias de volta, porque estou prestes a derrubá-las. Eu sorri. Caramba, Gregor rosnou. O cachorro grande está bravo. Você sempre pode jogar comigo 1 contra 1 se você acha que pode vencer. Eu sorri enquanto convidei a montanha para duelar comigo 1 contra 1. Mas apesar de grande e estúpido, ele aprendeu nosso último encontro. Eu era muito superior a ele, razão pela qual ele não estava me atacando descuidadamente. Não importa o quão forte você seja, você certamente terá uma fraqueza, afirmou Jaime. Eu tenho. Infelizmente, minha fraqueza é minha maior força. Isso e eles não estão lutando, sorri, enquanto chutava minha lâmina que estava no chão com todas as minhas forças em direção a Jaime, que se esquivou bem a tempo. Sem arma e você errou. Triste, Jaime sorriu. Eu não errei, sorri para ele, fazendo o homem sem noção se virar vendo um de seus companheiros pregado na parede da arena com minha lâmina no peito. Boris Blom, certo? Vocês ainda não têm arma, disse Jaime, como se isso lhes desse alguma vantagem. 3 já foram, faltam 4. Eu ri. Jaime correu em minha direção, tentando capitalizar o fato de eu não ter arma, mas como antes apenas redirecionei seus golpes com leves toques na parte romba de sua lâmina enquanto desviava dos ataques dos outros. Com uma atitude muito descontraída e brincalhona, depois de alguns segundos, fiquei entediado de apenas defender e decidi apimentar as coisas, desferindo um chute giratório em Jaime, um soco rápido em Tivin e um chute giratório na montanha, derrubando cada um deles no chão. Chão. Isso não pode estar acontecendo. Gregor rosnou de raiva ainda no chão, ao que respondi com um sorriso. Ah, mas eu provoquei com um bocejo falso. Foda-se. Gregor rosnou de raiva, correndo em minha direção, esquecendo quão irremediavelmente derrotado ele estava. Gregor não. Tivin e Jaime gritaram sem sucesso, tentando correr e ajudar seu aliado louco. Porém, antes que eles pudessem se levantar, eu corri para o cachorro louco, usando minha mão como uma lança temporária perfurando a boca da montanha do ponto A ao ponto B, mergulhando minha mão em seu pescoço, arrancando sua cabeça com a coluna ainda presa a ela, fatalidade. Ronard vence, vitória perfeita, comentei, jogando a cabeça na direção de Jaime. Puta merda. Oberyn gritou da plateia. Ótimo. Evitei ser enforcado por esse. Melhor plano de todos, lamentou Tivin. 4 já foram, faltam 3. Eu ri. Mate ó. Joffrey exigiu medo em seus olhos. Toda a confiança que ele tinha alguns minutos atrás desapareceu. Jaime rosnou em desespero, correndo para mim mais uma vez com seu pai, seus olhos não conseguindo mostrar a confiança que ele tinha há alguns momentos, sabendo muito bem que não havia nenhuma chance de ele vencer, agora que mostrei a todos vocês o significado do desespero. É hora de acabar com isso. Sorri me esquivando de seu ataque e indo atrás de seu pai. Então agarrei o pescoço de Tivin e o quebrei, virando sua cabeça de cabeça para baixo. O Tivin murmurou enquanto caía morto no chão. 5 já foram. Faltam 2, sorri, virando-me para ver Cersei, chorando de raiva e medo. 1 contra 1. Bem, Jaime começou, mas eu o interrompi, correndo em sua direção com grande velocidade, sem lhe dar tempo para reagir, chutando o idiota alguns metros no ar. Enquanto Jaime cai de volta, deixando um rastro de sangue, eu me coloquei em posição dando um soco no rosto dele, esmagando seu crânio em uma bagunça sangrenta, fazendo seu corpo agora flácido bater na parede. 6. Agora no 7, eu sorri, virando-me para ver o ex-rei fazendo xixi de medo. Se a sua estratégia é fazer xixi e cagar para que eu não toque em você, deixe-me dizer, está funcionando, acrescentei com desgosto. Mãe, por favor. Joffrey gritou de terror, tentando escapar da arena. Mãe, por favor, salve-me. Eu não te disse, Cersei, que isso iria acontecer. Sorri enquanto caminhava lentamente até Joffrey. Me deixar ir. Cersei gritou quando os guardas a impediram de ajudar o filho. Agora, abra bem os olhos e aproveite a cena. É única. Eu disse a Cersei, antes de me voltar para dar toda a minha atenção a Joffrey. Mãe, por favor. Joffrey gritou, tremendo de puro medo enquanto eu pairava sobre ele. Seja homem pelo menos uma vez. Rosnei, quebrando sua perna com um chute baixo e rápido. Argrilhain. Joffrey gritou, apertando-se de dor. O corpo humano tem 206 ossos. Esse é só um, vamos quebrar os outros 205. Sorri, caminhando em direção a Joffrey, que estava muito ocupado segurando a dor, para compreender completamente sua situação. Levei 2 horas para matar Joffrey, como prometi a Cersei, ele sofreu cada segundo.
A pior parte foi que o idiota poderia ter se rendido. Se ao menos ele soubesse que as regras lhe davam esse privilégio, sua morte teria foi muito menos doloroso do que o que eu dei a ele, escusado será dizer. Foi bom ver como Cersei e toda a sua personalidade se despedaçaram, deixando uma casca vazia do que ela já foi. Ela agora estava quebrada, um corpo sem propósito, apenas esperando para ir. Lembre-me de nunca irritar você, disse Oberyn ao entrar nos vestiários. Claro, eu balancei a cabeça. Isso foi assustador, acrescentou Jon. Era o que eles mereciam, afirmou Daenerys, dando-me um beijo. Capítulo 129. Isso é legal, sorri, enquanto acariciava os cabelos da minha esposa. Momentos como esse eram as coisas que eu tanto desejava, era inebriante. Daenerys sorriu, acariciando meu peito com um único dedo. Bem, agora que temos o mundo, tudo o que temos a fazer é aproveitá-lo. Bom, primeiro eu tinha que cuidar dos outros, mas por enquanto, acho que merecia um pouco de descanso. Mereci isso. Parece maravilhoso. Daenerys sussurrou em meu ouvido, enquanto subia em cima de mim. Ainda temos que lidar com Vale. Mas isso pode esperar. Assim, Vale, eu tinha esquecido deles. Eles eram meio esquecíveis, posso derrubá-los em 1 hora. 3 dragões são mais que suficientes para derrubá-los. Nunca duvidei disso, Daenerys sorriu, dando-me um beijo apaixonado que durou alguns segundos. Mas depois disso, tudo o que teremos que fazer é governar. Eu sorri para ela enquanto suspirava. Bem, não exatamente. O que você quer dizer? Daenerys perguntou. Bem, há um problema além do muro. Esse é basicamente o nosso último problema. Eu ri secamente. Os outros. Daenerys suspirou. Sim, eu balancei a cabeça, surpresa por ela ter conectado os pontos tão rápido. Eu nem os mencionei antes. Eu acho. Você acha que podemos vencer? Daenerys perguntou. Bem, eu tenho que. Respondi com incerteza. Você não tem certeza, afirmou Daenerys em estado de choque. Nunca vi você sem certeza de nada. Fui tão fácil de ler para ela? Eu, não tenho certeza. Um exército cada vez maior, que não se cansa e não sente medo é assustador. Admiti. Todo exército tem uma fraqueza, comentou Daenerys. Sim, a fraqueza deles é a que os gerou, o primeiro caminhante. Eu balancei a cabeça. Se ele morrer, todos morrem, acrescentou Daenerys. Mas tenho certeza que o rei morto-vivo terá seu exército ao seu lado em todos os momentos. Ou seja, um duelo com ele está além das minhas possibilidades. Suspirei. Em um duelo eu tinha certeza que minhas habilidades superariam qualquer parede. Mas a realidade nem sempre esteve do meu lado. Então temos que encontrar uma maneira de lhe dar essa oportunidade, disse Daenerys com determinação. Você não chegará perto dessas coisas. Nem em 1 milhão de anos, afirmei, não deixando espaço para discussão. Não havia nenhuma maneira no inferno de eu permitir que ela e os bebês estivessem perto desta guerra que se aproxima. De jeito nenhum. Não vou deixar você lutar sozinho de novo, Daenerys respondeu em desafio. Eu te amo, mas se eu tiver que te amarrar e mandar você para o outro lado do mundo para evitar que você faça algo magnanimamente estúpido, eu farei isso. Eu não queria que ela estivesse perto de tudo isso. Se essas coisas a pegassem, eu perderia toda a vontade de lutar. Eu precisava da minha luz, das minhas luzes para estar vivo. Você tem que parar de colocar tudo nas costas. Não é saudável. Daenerys estava com raiva, mas não comigo, com minhas ações. Eu retruquei. Eu tenho que fazer isso. Porque se eu não fizer isso, ninguém vai fazer isso. Todo mundo depende de mim. Você, os 7 reinos. A porra da humanidade depende de mim. Eu não pedi nada dessa merda, mas eu tenho que lidar com isso. Não posso me dar ao luxo de perder você. Você não está sozinho, e nunca estará. Daenerys acalmou, acariciando meu cabelo. Eu sinto muito, eu murmurei. Não se sinta. Estou surpreso que você reprima tanto, Daenerys acalmou. Se o fato de eu estar tão perto do perigo afetar você, então ajudarei de outra forma, mas prometa-me que também confiará nos outros. Uma vez você me ensinou o que uma rainha deve ser, e parece que preciso te ensinar o que um rei precisa ser. Um rei não é um homem que carrega o reino sozinho nas costas. Um rei é um homem que empurra o reino com a ajuda dos outros. Um rei protege e também é protegido pelos outros. Pare de se machucar, e deixe os outros carregarem um pouco desse peso. Não é só a sua luta, é deles também. Eu odiava o quão certa ela estava. Mas o que ela não sabia era que a culpa da minha existência estava me consumindo. Embora fosse verdade, eu havia mudado muito da história que conhecia para melhor. Também era verdade que mudei o principal antagonista. E isso poderia muito bem significar que eu fudi o mundo e que nada do que fiz realmente importava. Eu odiava isso. Me sentir fraco, sentir raiva, me sentir inútil. Tudo isso me assombrava, eu sei. Alguma coisa que eu possa fazer, sem estar na linha de frente? Daenerys perguntou com um sorriso suave. Você pode me ajudar a construir e extrair todos os materiais que precisamos, sugerir. Afinal, eu realmente precisava de alguém minerando o vidro do dragão e ficando de olho na bruxa vermelha. Então considere o trabalho concluído. Daenerys sorriu brincalhona. Veja uma coisa nas suas costas. Você se sente melhor? Se ao menos não fossem as tarefas que me consumiam, mas a culpa eterna por ter mudado o monstro e ter que lidar com isso. Arya mal conseguiu matar o bastardo por um golpe de sorte. Agora, eu não conhecia ninguém além de mim. Tive uma chance. Bobo, eu ri. A humanidade é um grande enigma. Não importa o quão forte você seja, em um ponto, você se sentirá fraco e hoje foi o que eu quis dizer. Bem, alguém tem que manter você sã. E aqui eu pensei que minha família deveria ter a parte maluca, brincou Daenerys, sobre seu pai. Eu não esperava por isso. Ha. Oh Deus, me sinto mal por rir, eu ri. Não se sinta. Daenerys riu. Ponto de vista de Lysa Arryn. Petyr estava programado para ser executado daqui a um mês. Eu não poderia permitir isso, não. Eu não ia deixar aquele urso estúpido machucar meu Petyr. Eu iria matá-lo se ele fizesse isso. Chame os banners.
Eu gritei, e alguns segundos se passaram e nada aconteceu. Por que vocês não estão ligando para os banners? Porque seria suicídio fazer isso. O comandante do exército de Vale rosnou. Ronald Mormon tem poder mais que suficiente para nos esmagar como formigas se olharmos para ele da maneira errada. Agora imagine o que ele faria se declarássemos guerra. Pensei e provavelmente faremos um piquenique. Tudo no mesmo dia. Você está questionando minhas ordens. Gritei. Como ele ousa questionar minhas ordens? Não dormi com aquele velho decrépito só para esses idiotas não me obedecerem. Estou questionando sua objetividade. O comandante revidou. Prenda-o. Cuspi, mas ninguém se mexeu. Estamos com ele nesta questão. O conselho acha que você não é mais capaz de governar o vale em Robert Arryn. Em vez disso, disse um dos membros do conselho. O que? Eu suspirei. Você foi retirado do cargo, pelo bem da vale e do que defendemos. Eles não podiam, certo? E porque Lord Arryn é muito jovem para governar. O comandante do exército do vale liderará a casa até atingir a maioridade, disse o membro do conselho, e todos concordaram. Eu não vou permitir isso. Eu sibilei. Esse é o ponto. Você não pode mais permitir ou proibir nada. Capítulo 130. Depois de uma semana de descanso merecido, acordei com uma carta do vale. Aparentemente eles mudaram de ideia durante a noite porque o senhor do vale e os outros nobres do vale estavam vindo para dobrar os joelhos. Embora isso me tenha feito pensar, se deveria dizer-lhes que Robert Arryn é um bastardo, ou simplesmente deixar as coisas como estão. Um grande enigma político. Os senhores do vale chegarão em alguns dias, comentou Daenerys, decisão sábia da parte deles. Ela sorriu com orgulho. Eles não têm outra escolha, eu ri. Era isso ou ser apagado. Não havia meio termo. Pelo menos eles são sábios o suficiente para escolher a única opção viável. Depois dos Lannister. Bem, eu esperava a estupidez de todos, Daenerys sorriu. Enquanto caminhava em direção ao banheiro balançando os quadris. De uma maneira convidativa, você será sábio? E fazer a escolha certa agora, meu rei? Ninguém pode me culpar, sou apenas um homem. Apaixonado por sua esposa, já vou aí. Ponto de vista do Corvo de 3 Olhos. Ronard havia vencido a batalha. Ele era agora o rei dos 7 reinos. E agora sua única ameaça. Seu único desafio pela frente era a longa noite. Durante minha reclusão forçada, aprendi que o Rei da Noite estava lenta, mas seguramente aumentando seu exército com criaturas que estavam mortas há muito tempo, procurando por algum cadáver que possa ajudá-lo. Gigantes, filhos da floresta, trocadores de pele. Seu exército era assustador, para dizer o mínimo, porque ele não estava ressuscitando apenas aqueles que ele havia matado, mas também outros que haviam morrido muito antes de ele existir. Mas essas façanhas eram bastante cansativas para ele, pois era mais fácil ressuscitar uma nova vítima. Mas a parte mais problemática de seu comportamento era que ele sabia que era mortal. Ele sabia que mesmo com todo o seu poder, ele ainda poderia morrer, e com isso na cabeça ele nunca se movia sozinho. Sempre com um grupo de guardas quase invencíveis, Ronard teria dificuldade em se aproximar dele, ou ganhando pelo assunto. Um inimigo que conhece sua fraqueza e age de acordo com ela é mais perigoso do que 1000 espadas. Ele está ressuscitando meus parentes. Ele está escravizando meus. Leaf disse tremendo com lágrimas nos olhos. Ele não deveria ser capaz de fazer isso. Olhei para ela confuso. Você não deu a ele a habilidade de controlar as artes da necromancia? Eu fiz, mas ainda assim, o único propósito para o qual ele foi criado foi proteger nossa floresta dos humanos. E embora ele tenha parado de seguir esse comando há muito tempo, ele tinha muitos selos impedindo de ressuscitar minha espécie. Leaf explicou tremendo. Eu sei que ele não tem escrúpulos em matar meu povo, mas ele deveria ter usado sua magia em nós. Talvez o que quer que tenha mudado ele. Também mudou os limitadores que ele tinha. Sabemos que ele é diferente. Suspirei. Eu odeio como a música mudou. Leaf gritou. Eu odeio isso. Se você não tivesse criado o monstro para começar, a música nem existiria, tudo ficará bem. Esperemos que o campeão esteja se preparando para o que está por vir. Ponto de vista do Rei da Noite? O tempo era inimigo de todos. Tudo e todos eram fracos contra a força do tempo. Para mim, era minha maior arma. Aos poucos fui coletando peões para minha missão. E logo destruiria os vivos completando meu propósito singular de existência. O único obstáculo no meu caminho, Ronald Mormon, um homem com mais sorte do que inteligência. Uma presa fácil de capturar, pois ele eventualmente viria atrás de mim, e eu estaria mais do que pronto para enfrentá-lo. Mas por enquanto, eu esperaria, crescendo em poder a cada segundo. Pois com cada cadáver que eu tinha sob meu controle veio o conhecimento, suas experiências passadas se tornando minhas. Ronard é um guerreiro poderoso, mas nem mesmo ele pode igualar a experiência de milhares, o poder de uma legião em minhas mãos. Ponto de vista de Benjen Stark? Temos que avisar a todos. Eu rosnei. O que você viu não existe, Alistair zombou. Tudo o que você quer é sair da parede, como o bastardo fez. Isso não vai acontecer de novo, Stark. Você está colocando em risco a vida de todo mundo, só porque odeia meu sobrinho. Ele era tão estúpido, que colocaria tudo e todos em risco por seu próprio orgulho? O bastardo não tem nada a ver com isso, ele não tem poder sobre minha decisão, e ele vai pagar pelo que fez, assim que os Lannister o pegarem. Sua cabeça vai rolar por quebrar seus juramentos, Alistair riu. Ouvi dizer que ele é um senhor agora, talvez seja você quem deveria temer. Eu sorri para ele, fora da minha vista. Alistair latiu para mim. Com prazer sorri, despedindo-me. Ponto de vista de Olenna Tyrell. Hoje foi o dia em que finalmente consegui falar com o rei, que parecia estar evitando minha casa a cada passo, como se fossemos uma praga ou uma doença grave. Lady Olenna, e lá está ele. O rei dos 7 reinos, acompanhado por sua esposa, a rainha, temos uma conversa que já deveria ter sido feita há muito tempo. Sim, sorri sentando-me, quase pensei que você estava nos evitando. Vamos ver sua reação, jovem urso. Isso é porque tenho evitado sua casa.
Ronard sorriu. Por quê? Eu perguntei. Eu realmente não esperava esse tipo de resposta. Bem, por um lado, sua casa tem pulado de casa em casa, tudo no esforço de tornar sua neta uma rainha, e apenas aliada a nós, quando, bem, sua morte era certa. Respondeu Daenerys. Bem, isso é parte disso. Ronard riu, mas o verdadeiro motivo foi que eu queria descansar e processar tudo. Eles ainda não confiavam em nós, inteligentes, eu entendo. Eu também ficaria cauteloso conosco, francamente. Muitas dessas alianças foram um desperdício de dinheiro e tempo, pelo menos durante a primeira. Margaery se sentiu como uma rainha por um pouco tempo. Mas bem, todos nós sabemos como isso terminou bem. Não que aquele relacionamento tivesse futuro. O pobre servo não gostou. Então isso foi um problema, eu suspirei. Ronard riu, eu gosto de você. É revigorante falar com alguém que não mente, pelo menos não tanto. Uma característica rara no sul, Daenerys assentiu. Estou muito velho para alguns jogos. E por que tentar? Se eu sei que não posso vencer, dei de ombros, eu sei que você não confia em mim, e eu posso lidar com isso. Agora meu filho pode reagir desfavoravelmente a isso, mas deixe-me lidar com o idiota sozinho. Não creio que a opinião do seu filho ou os sentimentos dele tenham algum peso sobre nós, Daenerys sorriu. Nisso nós dois podemos concordar. Lamentei, pois não havia maldição maior do que ter um filho estúpido, bem. Talvez ter Joffrey como parte da minha família, ter um filho idiota é uma maldição. Você dois nunca experimentarão. Obrigado, disse Ronardo. Sua garotinha, pelo pouco que vi é surpreendente, alimente sua mente, este mundo precisa de mais mulheres pensando, e menos abrindo as pernas. Eu ri, embora eu tenha feito as duas coisas. Essa não é uma imagem que eu queria imaginar, Ronard murmurou. Cal, não consigo deixar de ver. Me mata, Cal. Nenhuma quantidade de milho será capaz de curar esta ferida. Eu era inteligente e bonita, mas a beleza desaparece, suspirei. Cal, não eu. Serei sexy para sempre. Bem, não que essa pequena conversa não tenha sido maravilhosa, mas vamos conversar sobre os termos da nossa aliança, vamos. Daenerys disse. Sim, vamos. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.